Olá, meus amigos. No vídeo de hoje pretendo fazer um comentário relativamente uma situação que ocorreu, isto é, na terça-feira, no dia 12. Situação esta de um jovem que foi morto. Então logo perceberão qual foi a razão dele ser morto. Tem um pequeno vídeo. Aqui o mesmo jovem está sendo, conforme estão a observar, ele está aqui no chão, sendo agredido pela população. Isso que está de lado é pneus de carro e ele foi colocado dentro do pneu do carro. E por que ele foi colocado dentro do pneu do carro? A razão é uma, para ele ser queimado. Essa prática de queimar pessoas aqui em Angola, especificamente na cidade de Luanda, que é a nossa capital, é comum. Aqui o jovem está aqui sendo batido e vamos constatar a população, umas a filmar, conforme estava aqui, você vejam esse jovem, pegou um bloco, bateu com ele na cabeça desse mesmo jovem que está dentro desse pneu e lhe bateu, né? Pegou o bloco, bateu na cabeça. Vocês vão dar conta que é uma cena extremamente arrepiante. Outros vídeos não vou poder mostrar, pois são vídeos dolorosos. Aqui mostra a população toda a filmar. Vocês aqui constatam o jovem é este sendo queimado. Isto é no dia 12, terça-feira. O jovem está sendo queimado e o povo aqui está a filmar, outros estão a rir, outros estão a aplaudir. O jovem está este. Aqui já está ele morto. E vocês vão observar. Vocês observam este jovem aqui aplaudir. Mas o que de facto aconteceu com este jovem? Este jovem que foi queimado, ele é um criminoso, é um bandido, conforme consta aqui. Na manhã de hoje, terça-feira, isto é dia 12 de abril, na rua do Canguis, bairro Morro Bento 2, de frente à Academia Bai, um humilhante morreu ao ser queimado pela população. De acordo com relatos, tudo aconteceu quando um cidadão saía do banco com uma mochila e foi perseguido por dois motoqueiros, sendo um deles que estava armado, efetuando diversos disparos, vindo um dos disparos atingir o cidadão que vinha do banco. Depois do tiro, o senhor conseguiu resistir em luta com o ladrão, até que apareceram alguns populares que agarraram o ladrão e queimaram com pneu e gasolina. O homem que saía do banco encontra-se numa unidade hospitalar, onde recebe ajuda. Então, basicamente, este jovem que foi queimado, ele é um bandido. Mas, olhando, presenciando este cenário, eu fico extremamente triste, fico com o coração dorido. Então, neste vídeo, eu desejo falar o que eu achei deste acontecimento. Então, gostaria que você terminasse de assistir o vídeo e partilhasse com os demais esta informação. Bom,
Com base no que nós assistimos, eu gostaria de abrir um texto sagrado para falarmos um pouco do mesmo assunto. O texto está em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 3, onde Paulo vai falando para seu filho Timóteo: lembra-te disto, nos últimos tempos haverá tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, caluniadores, incapazes de se caluniar, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais e não terão respeito pela religião. Versículo 3. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Bom, Paulo, quando direciona esta carta para o seu filho Timóteo, ele já estava a prever o que iria acontecer nos últimos tempos, o que iria acontecer com o decorrer dos tempos. Então ele vai lá falando que vai acontecer, né, algumas coisas, e essas mesmas coisas que ele vai lá falando é que ele vai lá listar a partir do versículo 12 em diante. Ele vai falando que nos últimos tempos, nos últimos dias, que são dias difíceis, dias complicadíssimos, dias que poderá levar, né, nós ficarmos admirados. Ele mostra que será caracterizado por algumas práticas. Então ele vai lá falando: os homens, neste mesmo período, eles serão egoístas, eles vão olhar apenas para o seu próprio umbigo. Então, esse ladrão que foi queimado, isso prova claramente que ele era egoísta, querer tudo para si mesmo. E não só, Paulo vai lá continuar dizendo avarentos, ou seja, o amor que esse ladrão tinha, ou seja, o amor ao dinheiro que esse ladrão tinha, levou ele a tentar roubar dessa vez. Eu acredito que não é a primeira vez que talvez ele tenha feito isso, talvez ele já faz isso, ou seja, talvez ele fazia isso repetidas vezes. Por quê? Por causa da avareza que predominava em seu coração. E ele aqui mais vai destacar uma palavra importante: não terão amor pelos outros. Então quem rouba prova claramente que não tem amor pelo outro. Se ele deseja roubar o que não é dele, isso prova claramente que ele não ama. Então isso é uma prova inequívoca que este ladrão, esse bandido, não amava os outros, por isso que ele roubava. E ele aqui vai lá falando, incapaz de se controlar, ele não conseguia talvez se controlar, e ele acabava fazendo as suas atrocidades. Violentos, eles eram violentos. É claro que nós conhecemos quais são as características dos ladrões. Na maioria das vezes são violentos. Eles matam, para quê? Para saquear, coisa que não lhe pertence. Então, essa é uma das características que nós podemos, né, atribuir a este ladrão. Mas, nem com isto, nós devemos nos alegrar com a forma como ele foi morto. Independentemente de nós conhecermos que os bandidos, os ladrões, eles nos deixam tristes, eles nos deixam furiosos, mas nós não devemos nos alegrar com a atitude que a população fez, que é matando ele, queimando ele, batendo ele, e uns aplaudirem, uns gostarem, uns pularem, se alegrarem, uns a filmarem. Nós não devemos nos alegrar com isso. Sinceramente, eu fico extremamente a me perguntar como é que alguém que se diz cristão, piedoso, né, crente, genuíno, se alegra observando um criminoso sendo morto dessa maneira. Sinceramente, eu fico a questionar até que ponto pessoas que dizem serem cristãos se alegram com isso. Eu, quando vi isto, eu fiquei triste. Eu fiquei profundamente a refletir. Porque este ladrão que foi queimado poderia bem ser o teu irmão. Será que se fosse teu irmão, você poderia se alegrar com a forma como ele foi matado? Talvez eu acredito que em situação do gênero, esse ladrão seria, né, entregue nos órgãos competentes, a polícia, ele tinha que ser preso e não sendo assassinado dessa maneira que é muito terrível mesmo. Isso não quer dizer que eu defendo a prática dos criminosos, defendo a prática dos ladrões, não. Eu condeno esta prática, até porque também a Bíblia condena esta prática. E é claro que o que aconteceu com esse ladrão é consequência do seu pecado.
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então ele pecou, fez tanta coisa e por conseguinte acabou sendo morto, tudo em função do seu pecado. E por outro lado está a parte da população. Se nós aplicamos algumas palavras nesse ladrão, nós também poderíamos aplicar muito bem algumas palavras que Paulo aqui vai lá fazendo menção. Paulo vai lá falando no versículo 3, não terão amor pelos outros. Se os que roubam, os ladrões, os bandidos, eles mostram que eles não amam o seu próximo, roubando, saqueando o que não é deles, a população também demonstrou que ele não ama a forma como tratar este camarada. A população demonstrou dessa maneira. É uma tamanha barbaridade, é uma tamanha atrocidade. Então ele vem falando, não terão amor pelos outros, serão duros. Você veja a dureza, você veja pessoas pegarem bloco, pessoas baterem, pessoas fazerem, pessoas a rirem, pessoas a aplaudir. Isso mostra a dureza do coração do homem. E Paulo está a dizer que nos últimos tempos, esse tipo de pessoa, esse tipo de gente vão se proliferar, vão sendo bastante. Então isso que nós vimos aqui, a falta de amor levou a população queimando, porque essa não é a primeira vez. Em Luanda, na nossa capital, o costume é este: quando apanha um criminoso, a questão é matar, é queimar. E eu não fico feliz com isto. E eu não fico feliz com a atitude que os criminosos fazem, que os bandidos fazem. Pois eles também matam, eles também fazem coisa. Mas nós não devemos agir conforme eles agem. Excepto talvez nenhuma autodefesa que a pessoa vai lá se defendendo e acaba talvez matando, não porque ele queria assim o fazer. Isso é muito diferente. Não é disso que eu estou aqui a me referir, mas estou a me referir em matar mesmo assim, conforme nós vimos ali no vídeo. E ele vai ter mais uma palavra que diz violentos. Você veja aquele que pegou o bloco, aquele parece a sua estrutura física, parece talvez um adolescente pegando o bloco, mostrando que ele é violento, manifestando a depravação que há dentro dele. Então ele bateu na cabeça daquele criminoso até ele morrer, e esse criminoso foi queimado. Então, para nós que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos os princípios de Deus, em situações do gênero, primeiro deve nos levar a nos humilharmos diante de Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia dos bandidos, dos criminosos, orar para que Deus salve a vida deles e ao mesmo tempo orar pela população, orar pela nossa sociedade. Por isso nós como cristãos somos convidados a orar pela nossa sociedade, a orar, a derramar lágrimas, a jejuar. Muitos homens do passado, eles faziam o mesmo. Quando eles costumavam ver que a sociedade está andando de forma errada, eles colocavam-se de joelhos, eles oravam, eles choravam. E o Senhor respondia às suas orações. Então nós precisamos orar pela glória. Pastores, nós precisamos convocar os membros das nossas igrejas a orar, a clamar, para que Deus se compadeça dessa sociedade, para que Deus se compadeça desses criminosos e salva eles. Pois isso é uma situação muito triste, muito alarmante. Então, independentemente de tudo o que aconteceu com este bandido, eu não sou de opinião de que ele tinha que morrer dessa forma ou desta maneira. Isso leva-me a uma profunda tristeza, uma atrocidade enorme. E isto também prova claramente que é o fim, que nós estamos a ver tempos difíceis. O fim se aproxima. E a cada dia nós temos visto as manifestações, temos visto as provas de que o fim, a cada dia que passa, tem se aproximado. E tudo isso já foi profetizado. E é claro que nós ainda poderemos, talvez, presenciar coisas muito piores que estas. Mas como povo de Deus, precisamos orar tanto pela nossa sociedade. Que Deus tenha misericórdia do povo angolano.